Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá no Paraguai. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carsten Friedrichen, ele que é vice-presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carsten, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia para você, para o teu canal e para a tua grande audiência nos países da região aqui, Brasil, Paraguai, Carsten, na Argentina. Carsten, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá em março, e aí você já destacava para a gente o plantio de área recorde aí no Paraguai para essa segunda safra de milho e um começo de ciclo com falta de chuvas em algumas localidades. Como é que se desenvolveu essa safra de lá para cá? Esses problemas permaneceram ou as condições foram melhorando para as lavouras? Foram melhorando, graças a Deus, as condições foram melhorando. O Paraguai, como eu já vinha dizendo, plantou uma área recorde de milho que ultrapassa os 30% da área total que o Paraguai cultiva com grãos. Na safrinha, a gente divide a área com milho, soja sobre soja e áreas também preservadas para plantação de canola e de trigo. Que o plantio da canola já terminou, o plantio do trigo ainda não terminou por excesso de chuva, mas, enfim, os milhos vinham em algumas regiões com um pouco de dificuldade no primeiro ciclo, mas depois as chuvas vieram e, em termos gerais, a safrinha do milho está em ótimas condições vegetativas. Não faltou mais chuva, nós tivemos um acumulativo de mais de 800 milímetros de chuva de janeiro para final de maio, início de junho. Então, no geral, o desenvolvimento está ótimo do milho safrinha. E aí, olhando para a colheita, Carsten, como é que estão essas atividades? Já tem alguma coisa começando por aí? Então, poucas áreas, praticamente insignificativo em porcentagem, já foram colhidos, mas a safra geral ela vai ocorrer em julho, a partir dos primeiros dias de julho, e vai ir até meados de agosto. Tem muito milho em estágios que ainda vão levar no mínimo 40 dias para serem colhidos. E tivemos muita chuva nos últimos 15 dias, o plantio do trigo não pôde ser terminado, a colheita da soja safrinha, historicamente, ela está atrasada também por excesso de chuva, e isso afetou também já um pouco a qualidade. Em algumas regiões estão começando a se queixar de grãos brotados e de qualidade, perca de qualidade. As espigas vinham num excelente desenvolvimento, a perspectiva de rendimento é de 6 mil quilos por hectare, talvez até mais do que isso, mas estamos começando a registrar alguns danos pela umidade e pelos dias continuados de umidade e de pouco sol. Isso tem afetado em algumas regiões já um pouco a qualidade do milho. E aí, Carsten, você colocou nessa perspectiva alta de produtividade, o aumento de área cultivada. Qual que é a expectativa de vocês para a produção total de milho nesse ano aí no Paraguai? Então, a gente acredita que poderia superar as 6 milhões de toneladas de produção total, o que vai gerar um problema de logística no Paraguai, porque o nosso mercado de exportação de milho é diferente ao mercado de soja. Muito de soja produzido no Paraguai vai pela produção de soja, e muito do nosso milho fica no mercado regional no Brasil, frete por caminhão. Então, nós temos as questões da aduana para poder passar na alfândega do Brasil. Existem certas limitações na logística, o que provavelmente vai gerar um pouco de atraso até esse milho chegar nos destinos da região aqui do sul do Brasil.
E, Carlos, entrando justamente nesse lado do mercado, como é que estão as negociações até esse momento? O produtor paraguaio conseguiu avançar nessas vendas? Os preços estão sendo bons? Como é que está esse cenário de vendas até aqui? Então, há várias realidades diferentes para os produtores. Muitos estão devendo contratos do ano passado. O ano passado, os produtores aproveitaram bons preços no mercado futuro, fecharam milho e, por causa dos prejuízos da geada, eles não conseguiram entregar. Então, há um volume interessante de milho que tem que ser entregado a preço fechado no ano passado, graças a negociações com as empresas compradoras, se conseguiu evitar multas no ano passado e conseguiram esticar o cumprimento do contrato para este ano. Uma parte da produção vai naquilo. Outros acabaram fechando vendas a futuro há um mês, 2 meses atrás, onde os preços já estavam, para o nosso patamar, já eram preços atrativos. E agora os agricultores preferem esperar e ver se eles conseguem atender com qualidade de exportação, porque caso viesse a ter um problema de qualidade, o volume não necessariamente cumpre com o contrato se a qualidade não atingir o patamar da exportação. Então, hoje o pessoal está no aguardo, querendo realmente começar a safra, para daí ficar no saldo e ver o que ele tem ainda para disponibilizar, e o preço daí vai ficar já para a época da colheita. E, Caio, se você comentou nessa questão de logística, existe alguma alternativa que o produtor possa ter diante dessa situação? De repente armazenar esse grão, buscar algum caminho alternativo, ou fica realmente todo mundo concentrado nessa mesma via e aí vai ter esses atrasos, esse encavalamento? O Paraguai tem uma logística razoavelmente bem estabelecida. Existem também os silos bolsa, que são muito usados aqui para poder guardar, pelo menos por um prazo médio, o grão. Mas a logística ela vai começar no início da safra e ela vai se estender provavelmente por meses para poder levar essa produção, porque não há forma de transportar essas aproximadamente 6 milhões de toneladas e, se Deus quiser, até será um pouco mais. Não tem como levar isso em 60 dias nos destinos. Isso vai levar um tempo. O Paraguai vai conseguir estocar isso, mas os produtores querem se livrar do produto para poder vender e cobrar, porque a safra de soja do verão foi muito ruim, a pior safra dos últimos 40 anos. E os produtores vão estar apurando a venda para poder fazer caixa e pagar contas. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí no país. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A questão da geada, ainda que nós registramos 2 geadas no Paraguai, uma no dia 20 de maio, na noite do dia 20 de maio, e outras 2 agora no dia 12 e 13 de junho, mas foram geadas que não causaram danos significativos, mas nas partes baixas. E agora acreditamos que cada dia que passa, o prejuízo causado por uma geada forte será já diminuído, porque o milho já está entrando numa etapa onde ele não seria mais danificado. Então, o nosso grande medo era uma geada forte no final de maio ou começo de junho. Isso, graças a Deus, não aconteceu. Então, a produtividade do milho está quase se garantindo, fora um problema climático de um excesso de chuva na safra que poderia nos causar danos. Mas estamos bem encaminhados e confiantes de que o Paraguai vai ter uma produtividade de milho para abastecer também o nosso mercado local, que está totalmente desabastecido. É uma crise poucas vezes antes visto, e a região toda chamando por milho. Então, estamos confiantes e acredito que vai dar tudo certo. Castanho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milho e também acompanhar as atividades de plantio para a próxima de soja que vai vir aí pela frente. Obrigado, até a próxima.
Okay. Obrigado, Guilherme, e um grande abraço à sua audiência. O Carsten Friedrichen, ele que é vice-presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras dessa segunda safra de milho, safra que começou a ser colhida ainda bastante devagar, deve ganhar ritmo entre os meses de julho e agosto. A perspectiva é bastante positiva, tanto para a produtividade quanto para a produção. A APS esperando mais de 6 milhões de toneladas colhidas nesse ano. Houve aumento de área cultivada, o desenvolvimento das lavouras foi muito satisfatório, expectativa de alta produtividade e desse grande volume produzido nessa segunda safra do milho. Inclusive, esse alto volume de 6 milhões de toneladas pode levar a um problema logístico lá no Paraguai. O Carsten destacando aqui que todo esse milho vai ter que sair basicamente por caminhões em destino ao Brasil, que é o principal comprador desse milho paraguaio. Isso pode causar alguns atrasos nessas entregas, vai levar algum tempo para conseguir escoar toda essa produção que tende a ser bastante grande lá no Paraguai, inclusive já escapando de riscos com possíveis geadas que venham a aparecer. O Carsten destacando o grande período de perigo era entre maio e junho. Esse período passou sem grandes problemas com geadas, então a safra vai ficando cada vez mais salva nessa grande perspectiva de produção. Olhando para o mercado, Carsten comentando com a gente que grande parte desses volumes já vão ser destinados para cumprir contratos do ano passado, onde tinha bastante coisa vendida antecipada e houve perdas pelas geadas. Então, alguma coisa desse milho colhido nesse ano vai ser para cumprir esses contratos que ficaram do ano passado. Alguns volumes foram negociados antecipadamente nos últimos meses, aproveitando boas oportunidades de preços, e o restante deve ser vendido depois da colheita. O produtor paraguaio tentando fazer dessa safra de milho uma recuperação para as contas que ficaram para trás depois de uma safra de soja bastante problemática nesse ano. Uma das piores safras de soja da história do Paraguai, a gente acompanhou bastante isso aqui ao longo da nossa programação. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.